A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A Eucaristia é o amor palpável. Vamos aprender com o Padre Leonardo Wagner. Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje é Quinta-feira Santa. Qual o significado do dia de hoje? Será que hoje é um dia de preceito? Qual missa nós devemos assistir? Então preste atenção, porque nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, hoje nós temos duas celebrações muito importantes. Uma que normalmente as pessoas não vão, porque é na catedral de cada diocese, que é a missa chamada Missa dos Santos Óleos. Esta missa é a missa onde o bispo consagra o santuário do Crisma, o santuário do batismo e dos enfermos, né? Do batismo é chamado óleo dos catecúmenos. E em vasilhas grandes assim, e são distribuídas para... esses óleos, né, são distribuídos para todas as paróquias. Nesta missa também todos os padres estão presentes, porque nela nós vamos renovar as promessas sacerdotais, aquelas promessas que nós fizemos no dia da nossa ordenação sacerdotal. Por isso é muito importante que o padre esteja presente junto com o seu bispo na catedral, na celebração desta Santa Missa. Não é obrigatório o fiel ir para esta missa, até porque nem é feriado, e enfim, é uma missa apenas na diocese inteira, imagina, não ia caber se todo mundo fosse, né? Bom, a segunda missa é muito importante, é a Quinta-feira Santa, o início do Tríduo Pascal, que é a missa da tarde e noite, chamada Missa do Lava-Pés. Esta missa é chamada Missa das Missas, porque nela nós temos a instituição da Eucaristia. Nós celebramos a missa que deu origem à missa. Nosso Senhor criou a Santa Missa na última ceia. Então, na última ceia, ele toma o pão e o vinho e ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então, até o fim do mundo, a Igreja irá celebrar a Santíssima Eucaristia, celebrar a ceia do Senhor em memória do Salvador, até que Ele volte. E na Eucaristia, o grande dom que Jesus nos deixou, nós temos a presença real de Cristo. O seu corpo, o seu sangue, a sua alma e sua divindade. Então aqui inicia-se o Tríduo Pascal. O que é que nós celebramos nesta missa? Na missa do lava-pés, nós podemos dizer que Jesus nos dá o dom do amor. Como assim? Ele nos dá o mandamento do amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Jesus por nós, lavando os pés dos discípulos, nos dando a Santíssima Eucaristia, na verdade, Ele nos dá o amor do seu coração. Como diria o Santo Curadário sobre o sacerdócio, mas também sobre a Eucaristia e o sacerdócio são o amor do coração de Jesus. Eu sempre posso pensar que o amor é um conceito inexplicável, porque o amor é Deus. E o amor é um conceito também espiritual. Não se pode pegar nem ver o amor. Não se pode comprar o amor. Porém, se eu quisesse ter o amor concreto, como se fosse palpável, visível, onde eu pudesse até mesmo tocar, é a Eucaristia.
A Eucaristia é o amor palpável, o amor que eu posso ver, que eu posso, inclusive, engolir. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, Ele se faz pão e Ele se faz amor concreto. Portanto, nesse dia, na Quinta-feira Santa, nós honremos de modo muito especial a Santíssima Eucaristia. Eu quero convidar você a fazer uma experiência. Qual experiência? De acompanhar o Tríduo Pascal como os discípulos acompanharam Jesus. Como é que você gostaria, se você tivesse a graça, de voltar no tempo e estar lá em Jerusalém, na Quinta-feira Santa? Se você tivesse a oportunidade de estar no cenáculo, na última ceia, se você tivesse a oportunidade de acompanhar Nosso Senhor, o que é que você faria? Às vezes a gente olha a atitude dos discípulos que fugiram, não sabia o que estava acontecendo, Judas que traiu, Pedro que negou, São João que foi até a casa de Nossa Senhora, depois foi com ela até a cruz, estava lá vendo a flagelação, o julgamento do Nosso Senhor. Bom, e você? O que é que você faria? O que é que você faria naquele momento? Ah, padre, não sei, eu seguiria Jesus, eu estaria aos seus pés, eu adoraria. Você fala isso porque você sabe tudo que vai acontecer. Os discípulos não sabiam, eles estavam perplexos. Mas nós sabemos o que vai acontecer e nós temos fé que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus e Ele vai ressuscitar. Mas como é que eu faço para viver estas experiências? Bom, na liturgia você é convidado a viver estes momentos como se você estivesse presente lá. Porque a liturgia é a atualização no tempo e no espaço do mistério salvífico de Cristo. Então, aquilo que aconteceu de uma vez por todas, na sua paixão, morte e ressurreição, nós celebramos na Sagrada Liturgia. Então, qual é o convite na prática que eu faço para você? Vá para esta missa na sua paróquia, como quem vai para o cenáculo. Participe da Santa Missa, assista com devoção, com piedade. E após, no final da missa, existe a desnudação dos altares. Então, o padre tira tudo do altar, toalha, castiçais, o altar fica sem nada. E o Santíssimo é transportado para o altar da reposição, ou capela da reposição. Em alguns lugares ali é chamado, um pouco inapropriadamente, de Santo Sepulcro. Mas Jesus ainda está vivo, então não é o Santo Sepulcro. Bom, tenha este sentimento de sair dali como quem vai para o Horto das Oliveiras. Esteja vigiando ali em adoração como os discípulos estiveram ali vendo Nosso Senhor sofrer a suprema angústia, suar sangue, rezar insistentemente, profundamente, sabendo o que estava prestes a acontecer. E o que é que Jesus disse para aqueles discípulos que estavam cochilando, batendo a cabeça assim de sono? Vigiai e orai, para não cair em tentação, vigiai 1 hora comigo. Então, nesse momento, não obrigatoriamente você vai ficar 1 hora em adoração, você pode ficar menos, ou talvez até mais, mas que você tenha esse sentimento dos discípulos, de estar no Horto das Oliveiras, de estar vigiando com o Senhor, pedindo para que você não caia em tentação, pedindo a Deus a força e fazendo companhia a Jesus. Mas que este clima da Quinta-feira Santa, este espírito, melhor dizendo, esta espiritualidade da Quinta-feira Santa, não se resuma à igreja. Então, eu queria fazer um convite muito especial para você, se é possível, ao chegar em casa, que você esteja também na sua casa, como se fosse no Horto das Oliveiras. Em que sentido? Não ligue a televisão, não ligue o rádio, não faça barulho, esteja dentro desse clima de gravidade, de seriedade, que você leve para sua casa, no seu coração, na sua alma, aquele sentimento da Quinta-feira Santa. Gratidão a Deus, adoração, porque Ele nos deu Eucaristia, mas também, não se esqueça, porque Ele nos deu o sacerdócio. Não existe Eucaristia sem os sacerdotes. E o sacerdote ele é feito para a Eucaristia. Então, ao mesmo tempo que você vai adorar Jesus, você vai rezar. E eu peço que você faça esta oração. Reze pela conversão e santificação do clero.
infelizmente hoje em dia temos que pedir pela conversão também. Então reze pela conversão, até porque nós devemos nos converter sempre a cada dia mais, né? Então pela conversão e pela santificação do clero. Reze também para que Deus chame mais jovens para o sacerdócio e que possa encontrar esse chamado corações corajosos, dispostos, disponíveis a dar o sim a Deus com alegria, com amor, para que possamos ter mais sacerdotes bons, zelosos, que amem de verdade a Eucaristia, que amem de verdade o nosso Senhor Jesus Cristo. E só respondendo à pergunta que eu falei no início, Quinta-feira Santa é preceito, a missa do lava-pés é preceito. Bom, a igreja não exige que você vá para a missa do lava-pés como preceito. Mas eu faço uma pergunta para você. Precisa obrigar? Precisa ser preceito para você ir amar Jesus? Precisa ser obrigatório? Se você estivesse em Jerusalém e você fosse convidado para a última ceia, você ia arranjar outra coisa para fazer? Ia estar muito ocupado e não iria para a última ceia? Então, que não seja por obrigação, mas que seja por amor. Se você pode, eu sei que tem pessoas que não podem, não tem missa na paróquia, eu sei que tem as impossibilidades físicas, etc. Mas se você pode, por que não? Então, muito importante você ir. E atenção, se você não confessou ainda, aproveite, com certeza na sua paróquia há momentos de confissão, faça um bom exame de consciência, uma boa confissão para fazer uma boa Páscoa. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Jesus da Eucaristia, meu esposo, meu amor, minha vida. Como gosto de vir a ti, escutar-te, contigo conversar, ver-te. Ó Jesus da Eucaristia, meu esposo, meu amor, minha vida. Como gosto de vir a ti, escutar-te, contigo conversar, ver-te. Adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, meu supremo amor, ó meu Rei Jesus, cativo solitário. Enquanto estou perto de ti, não me creio mais na terra e só quero adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente. Quando ouço falar tua voz, meu esposo, meu bom mestre, fazendo silêncio em todo meu ser, não
adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água sobre a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na Quinta-feira Santa e com a liturgia desta noite iniciamos o Tríduo Pascal. Esse tempo em que, nesses 3 dias, acontece a nossa salvação. Primeira coisa, só uma curiosidade, como é que se contam esses dias? Ou seja, a noite de quinta já é o dia de sexta, então é o primeiro dia. O segundo dia é o sábado, o dia do sepulcro. E o terceiro dia é o domingo de Páscoa. Esses são os 3 dias da nossa salvação. Esta é a passagem da morte para a vida. E nesta noite santíssima da Quinta-feira Santa, nosso Senhor Jesus Cristo institui a Eucaristia. Institui uma presença de amor e de sacrifício. Enquanto o mundo for mundo, Ele estará conosco. Sim, eu sei que a Igreja ela é perseguida, eu sei que
a Igreja, de certa forma, é exatamente enfrentada nesse núcleo da sua essência, que é o sacerdócio católico e a Eucaristia. Mas nós temos certeza que as portas do inferno não prevalecerão. Sim, enquanto houver mundo, haverá a fé e haverá o sacerdócio católico, haverá a Eucaristia. Mas exatamente aqui nós compreendemos o drama do que Nosso Senhor nos deixou. Quando Ele pega o pão e o vinho para simbolizar o seu corpo e o seu sangue, o corpo separado do sangue, em claríssimo sinal de sacrifício, Ele institui a sua presença, corpo, sangue, alma e divindade por todos os séculos. Então, aqui na Eucaristia, nós temos dois momentos importantíssimos. O ato da consagração, em que se repete de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, o mesmo sacrifício de Cristo da cruz. Porque é o mesmo sacerdote, é o mesmo sacrifício, só a forma é diferente. Nós podemos dizer que em cada missa nós estamos presentes àquele sacrifício de amor infinito com que nós fomos amados. Mas também uma outra coisa, não somente o ato da consagração em que se repete o mesmo sacrifício de forma incruenta, mas a presença de Cristo. Depois desta missa de lava-pés, em que se celebra a instituição da Eucaristia, a Igreja permanecerá com o Cristo em vigília, diante do Santíssimo Sacramento nesta noite, para nós compreendermos que não estamos sozinhos no momento do maior drama. Nós não o deixamos sozinho nesse momento de drama, porque Ele não nos deixa sozinho em nossos momentos dramáticos. Nós acompanhamos Jesus, ao contrário daquilo que fizeram os apóstolos, que não conseguiram velar nem sequer uma hora com Ele. A Igreja passa esta noite exatamente na presença eucarística de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sacrifício e presença. Isso nos leva também a nós, enquanto cristãos, vivermos essas duas realidades no nosso dia a dia. Nos unirmos ao sacrifício de Cristo. Também nós somos chamados a dizer a Ele, esposo, isto é o meu corpo. Porque é isto que faz a esposa. A esposa se entrega ao esposo. Também nós somos chamados a estar presentes na presença dEle, porque é também isto que faz a esposa. A Igreja, nesta noite, celebra neste sacerdócio de Cristo e na Divina Eucaristia a sua vocação de esposa nesse sacramento que é um sacramento nupcial. Sim, toda a Eucaristia é sacramento nupcial e é por isso que nós vivemos aqui, hoje, nesta terra, esta celebração magnífica da Santa Missa, o Santo Sacrifício de Cristo, para um dia ouvirmos no céu esta missa transformada, agora não em realidade sacramental, mas em realidade face a face, onde ouviremos felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Vivamos estas núpcias aqui, debaixo do sacramento, para vivê-la face a face no céu, quando Ele voltar. Deus o abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua paixão que me liberta das minhas paixões, beijo a tua cruz que
que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderão minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijo os lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobrirão meu coração. Revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Oh, beleza.
Esconde-me em tuas chagas de amor, amado meu, esposo meu, amado meu. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Qual é o significado da singular cooperação de Maria no plano da salvação? Ele deve ser procurado numa particular intenção de Deus em relação à Mãe do Redentor, a qual em 2 ocasiões solenes, isto é, em Caná e junto da cruz, é chamada por Jesus com o título de mulher. Maria, enquanto mulher, é associada à obra salvífica. Tendo criado o homem, varão e mulher, o Senhor quer também na redenção pôr ao lado do novo Adão a nova Eva. O casal de progenitores empreendera a via do pecado. Um novo casal, o Filho de Deus, com a colaboração da mãe, haveria de restabelecer o gênero humano na sua dignidade originária. Maria, nova Eva, torna-se assim ícone perfeito da Igreja. Ela, no desígnio divino, representa aos pés da cruz a humanidade remida que, necessitada de salvação, se torna capaz de oferecer um contributo ao desenvolvimento da obra salvífica. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Maria ouviu do anjo soar, o plano de Deus revelar. Com fé seu sim ao Pai selou, e o Verbo em seu ventre habitou. Maria, a nova Eva escolhida, reverteu a história com seu amor. Onde a primeira havia caído perdida, a Mãe de Cristo trouxe o Redentor. Cheia de graça e de luz, tu és a flor do céu, o sol que brilha e nos conduz às promessas do Deus fiel. Agora cantamos em uma só voz, o não foi desfeito em amor. Por Maria, Mãe de Jesus, nos foi dado o Salvador. Em teu ventre sagrado o céu encontrou, Maria foi preservada, a graça se revelou. O amor eterno em ti se fez presente, e a salvação nasceu divina e eloquente. Maria, com fé nos ensinaste o caminho para a luz que abraçaste. Tu és o eco da promessa viva, em nossos corações a esperança brilha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Cheia de graça e de luz, tu és a flor do céu, o sol que brilha e nos conduz às promessas do Deus fiel. Agora cantamos em uma só voz, o não foi desfeito em amor. Por Maria, Mãe de Jesus, nos foi dado o Salvador. Agora cantamos em uma só voz, o não foi desfeito em amor. Por Maria, Mãe de Jesus, nos foi dado o Salvador.